nesta videoaula, conheça o objetivo da vida ensinado no budismo. Como são gravações em vídeo, por favor, se houver dúvidas ou perguntas, peço que as me enviem através de comentários na página de eventos ou mensagens para o Facebook. Estamos explicando sobre o objetivo da vida ensinado no budismo. Vamos fazer uma breve recapitulação do que foi falado até agora. Budismo se refere ao ensinamento de Buda. E Buda é o nome do grau máximo de iluminação dentre os 52 níveis existentes. No budismo, obter a iluminação é conhecer o princípio do universo. O princípio a que referimos no budismo é o princípio que fará toda a humanidade se tornar verdadeiramente feliz. E conseguir essa felicidade é o nosso objetivo da vida. O meio para se chegar à felicidade varia de uma pessoa a outra, e cada um deverá encontrar o meio que mais lhe convier e buscará. E quando finalmente alcançar a linha de chegada chamada felicidade, terá cumprido o objetivo de sua vida. Porém, existe um grande defeito nessa teoria. Todas as pessoas estão se esforçando para se tornar feliz, mas na verdade não há ninguém que conseguir se tornar completamente feliz por esse meio. O que isso quer dizer? Por mais que nos esforcemos para conquistar a felicidade, já existe uma estrutura estabelecida que impede de sermos completamente felizes. Isso porque a felicidade é adquirida através de comparações com outras pessoas e com o próprio passado. Compreendendo isso, chegamos à conclusão de que jamais poderemos nos tornar completamente felizes. E também expliquei sobre isso a partir das palavras do escritor inglês Bernard Shaw, que disse que existem duas tragédias na vida. Uma das tragédias é a tragédia de não conseguir obter o que almeja. Isso foi fácil de entender. A outra tragédia é a tragédia de conseguir o que deseja. Por que isso é uma tragédia? Expliquei sobre isso através da história do grande enigma no mundo da matemática, o último teorema de Fermat. Andrew Wiles conseguiu decifrar o enigma de 300 anos com grande sacrifício. Ele disse que ao mesmo tempo em que saboreou o sentimento de alegria por ter realizado o sonho, sentiu uma violenta sensação de perda em ter que se separar do sonho que carregou por 30 anos. Essa foi a segunda tragédia de Bernard Shaw, a tragédia de conseguir obter o que deseja. Na época em que a China
era conhecida como Han, havia o imperador Wu, que deixou as seguintes palavras: quanto mais intenso é a alegria, maior a profundidade da tristeza. Ele diz que as sensações de vazio e tristeza atacam com maior intensidade quando se atinge o pico da alegria ou prazer. Como o imperador Wu ocupava o posto máximo da China, a intensidade do prazer que experimentou não deve ter sido pouca. Na dinastia Shang, uma época mais antiga que a era do Han, originou-se a frase Shuchi-nikurin, que significa beber um lago de sake e comer uma montanha de carne. Ou seja, no palácio serviam sake à vontade e comida em abundância. Após esbanjar banquetes suntuosos diariamente, o rei disse: quanto mais intenso é a alegria, maior a profundidade da tristeza. Embora as nossas condições sejam diferentes, não é difícil imaginar o que ele sentiu, porque vivenciamos algo parecido. Por exemplo, é como assistir à aula da matéria que detestamos após ter participado de uma viagem muito divertida no dia anterior. Na realidade, se não tivesse viajado, seria a mesma aula de sempre, monótona. Mas, pelo fato de termos experimentado uma viagem divertida, essa diferença drástica entre o prazer e o desprazer nos faz sofrer ainda mais. Há pessoas que na noite da véspera da decisão de uma Copa do Mundo de futebol diz: o que será da minha vida quando terminar a Copa do Mundo? Com sentimento vago de insegurança. Parece um exagero, mas realmente há pessoas assim. Numa viagem ao exterior, mesmo que a viagem não tenha chegado ao fim, na véspera do embarque para voltar, um sentimento insuportável de vazio vai tomando conta a ponto de sentirmos a necessidade de buscar uma luz, fazendo outros planos. Para onde irei na próxima viagem? As palavras de Wu da era Han: quanto mais intenso é a alegria, maior a profundidade da tristeza, correspondem às palavras de Bernard Shaw: a tragédia de conseguir aquilo que deseja. Portanto, conseguir ou não aquilo que desejamos não faz diferença. Ambos terminam em tragédia. Quando falo dessa forma, existem muitas pessoas que respondem: por isso que os momentos que antecedem as conquistas são os melhores. É a glorificação da busca infinita, pois o fim da busca é a tragédia.
Eu reconheço que os ânimos chegam ao auge da animação na véspera dos festivais. Nas competições esportivas, por exemplo, o entusiasmo chega ao auge exatamente no momento que antecede a decisão de se será ou não vencedor. Acho que estão querendo afirmar que, se continuar saboreando esse entusiasmo, deixará de ser tragédia. Posso até entender isso. Porém, não basta manter-se continuamente na véspera do festival. A animação da véspera provém da premissa de que no dia seguinte haverá a realização do evento. O que aconteceria se o festival fosse adiado continuamente? Ela nunca chegaria a se realizar, então se tornará tragédia de não conseguir aquilo que almeja. A excitação da véspera ocorre porque existe o evento. E ao mesmo tempo, um vazio irá tomar conta quando esse evento chegar ao fim. Quando caçoamos uma pessoa que tem costume de comprar bilhetes de loteria dizendo que desperdício, nunca vai acertar, há pessoas que respondem: a questão não é acertar ou não, a sensação excitante do que falei com o prêmio que é divertido. No Japão, comprar bilhete de loteria se diz comprar sonhos. Acho essa expressão bem adequada. Mas, e se for um bilhete assim? Desta vez, priorizamos a sensação excitante da expectativa que o sorteio provoca nas pessoas. Portanto, não será estabelecida a data do sorteio. A expectativa de talvez serei sorteado continuará para sempre. Creio que não haverá ninguém que queira pagar R$1.000 ou R$10.000 para comprar esse tipo de bilhete. Nem poderá sentir ansiedade comprando um bilhete de loteria que não tem uma data de sorteio. A premissa de que existirá a data do sorteio, de que haverá uma pessoa sorteada e de que ficará claro se foi ou não premiado, é que gera essa sensação de excitação. Então, estamos fadados a ter um desses destinos: passar pela tragédia de conseguir o que desejamos ou pela tragédia de não conseguir. Quando criança, assisti a um vídeo de um cavalo correndo, empinando o nariz para comer a cenoura que estava pendurada à sua frente. Por mais que corresse, a cenoura avançava junto e não conseguia abocanhar de forma alguma. Se a felicidade consiste na busca constante, podemos
considerar que esse cavalo seja completamente feliz. Mas, infelizmente, podemos até sentir pena desse cavalo, mas nunca invejá-lo. Isso porque ele corre atrás de cenoura que jamais conseguirá abocanhar. Nós perseguimos algo freneticamente por acreditar que vamos conseguir alcançar. Por achar possível, empenhamos o máximo na busca, acreditando que conseguiremos alcançar, e isso se torna alegria. Existe a alegria antecipada, porque há a premissa de conseguir alcançar. E ao alcançar, se lembra que os momentos antes de alcançar foram os melhores. É impossível achar esses instantes que precedem o triunfo bom, se eles forem contínuos e sem fim. Se conseguir a tragédia, não conseguir também é uma tragédia. É tragédia também a situação contínua que antecede o quase conseguir. Além do mais, só é possível manter a felicidade fazendo comparações com os outros e com o próprio passado. Continuar vencendo sempre. Se a realidade é essa, afinal, para que estamos vivendo? Embora estejamos vivendo para sermos felizes, existe uma estrutura estabelecida que impede a nossa felicidade. Para que vive o ser humano? Muitos filósofos respondem à questão dizendo que é para ser feliz, mas não conseguem chegar a nenhuma resposta concreta. O objetivo do ser humano é ser feliz. No entanto, conclui-se que está impedido de ser feliz. Isso é muita desgraça. Porém, isso não termina aqui. Embora seja absolutamente impossível ser feliz totalmente, há inúmeros clássicos de budismo no Japão que contêm declarações categóricas de que conseguiram a plena felicidade. Por exemplo, há um poema curto chamado Iroha Uta, poema Iroha. Poema Iroha é um poema muito familiar entre os japoneses. Antigamente, os japoneses aprenderam o hiragana, que corresponde ao alfabeto do português, através desse poema Iroha. Poema Iroha é um poema composto de 47 caracteres de hiragana, utilizados todos uma vez sem repetir. Pode ser facilmente memorizado por ser apenas 47 caracteres de hiragana. Dentro desse poema está escrito que foi possível conseguir a felicidade plena, que é absolutamente impossível de se obter. Se uma resposta tão extraordinária está registrada ali, então achamos que todos os japoneses conhecem a resposta. Infelizmente,
quase ninguém sabe da resposta. Conseguem memorizar o poema que está escrita a resposta, mas são raras as pessoas que conseguem entender a profundidade do conteúdo. É uma pena. O fato da resposta, que os filósofos não conseguiram dar em 2000 anos de história, estar contido dentro de 47 caracteres, quer dizer que cada palavra do poema Iroha deve ter um significado incrivelmente profundo. Creio que podem compreender que é impossível perceber a profundidade apenas pelo sentido literal das palavras. No entanto, quem tem sensibilidade consegue entender. Ryunosuke Akutagawa, um escritor conhecido por todos os japoneses, disse: "Posso sentir que as coisas mais importantes para as nossas vidas estão todas contidas nesse poema Iroha." Ele está dizendo que sente uma profunda possibilidade da resposta para o enigma da vida estar nesse poema Iroha. É realmente surpreendente que no clássico japonês, dentro do poema japonês, que é simpatizado por qualquer pessoa, haja registros de respostas tão importantes. Vou apresentar também o livro chamado Tannisho. Há um resultado concreto de que este Tannisho foi um dos clássicos mais vendidos no Japão. Apesar de ser considerado um livro famoso, não é muito conhecido entre a geração jovem. Talvez seja porque, apesar de ter sido o livro mais vendido no Japão, o Tannisho nunca foi utilizado como livro didático de clássico japonês. A razão é simples: por ser extremamente difícil. Não se sabe qual seria a maneira correta da leitura. E como prova disso, existe um histórico de que os livros interpretativos do Tannisho foram publicados na média de um livro por mês nestes últimos 100 anos no Japão. Sendo um livro por mês, então são na média de 10 livros ao ano. Portanto, isso quer dizer que em 100 anos saíram aproximadamente 1000 livros interpretativos. Qual é a razão de serem publicados 1000 livros interpretativos? Pelo fato do conteúdo do Tannisho ser muito complexo, os próprios escritores não tinham uma compreensão correta. Então, cada qual escrevia a sua própria interpretação. Quando chegamos a compreender corretamente o significado desse Tannisho e lemos esses livros de referências, surpreendemos pela pobreza do conteúdo. São todos escritos à sua própria maneira. Qual seria a razão para que tantas pessoas queiram interpretar o Tannisho, considerado um livro tão difícil? Aqui está o encanto do Tannisho.
Mesmo sem entender o significado, quem lê é atraído para o mundo encantado do Tanisho. Dizem que um dos motivos é o fato do Tanisho estar escrito num estilo de redação primoroso, em linguagem fluente, apresenta em abundância a beleza da língua japonesa. A pessoa que diz: será de grande perda para os japoneses que não conseguem encontrar com as palavras do Tanisho. É nesse Tanisho que está escrito que é possível conquistar a felicidade plena. Algo que em 2000 anos da história de filosofia ninguém foi capaz de apresentar. O livro Kyōgyō Shinsho é um livro japonês muito volumoso, escrito há 800 anos. É considerado também um tesouro nacional no Japão. Esse livro usa todos os recursos, apontando numerosas provas de textos budistas de como conseguir a felicidade plena, que é considerado algo absolutamente impossível de se obter. É um livro surpreendente. Se for realmente um livro em que está escrita essa resposta, naturalmente é um tesouro nacional. Mais do que isso, pode-se dizer que seja um tesouro mundial. Através do clássico do budismo japonês, é possível conhecer a resposta que em 2000 anos da história da filosofia nunca se conseguiu. É por intermédio desse clássico de budismo que podemos conhecer claramente a verdadeira felicidade, que é o objetivo da vida. Como não podemos nos estender, vou falar sobre isso na próxima oportunidade. Temos 11 videoaulas disponíveis. Quem quiser assistir à continuação dessa videoaula, pode se manifestar. Enviarei um link especial para que possam assistir pelo YouTube. O link estará disponível por duas semanas. Inscreva-se pela página específica. Os usuários do stream poderão encontrar o link no espaço onde está a instrução sobre o canal do Objetivo da Vida e também no espaço de comentários. Quem acessa pelo YouTube poderá entrar na página específica pelo link indicado na tela. Caso não consigam acessar, por favor, me avisem por comentários ou mensagens dizendo que não conseguiram encontrar o link e poderei ajudar nos procedimentos. Inscrevam-se já. Estarei aguardando. Até a próxima videoaula.